Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Resenha de mulheres de volta, e aí essa semana a gente tem 2 vídeos pra falar do Campeonato Paulista, aí 9ª e 10ª rodada, porque a gente teve um pequeno probleminha aí na semana passada, que não conseguimos subir o vídeo na semana passada, então aí a gente vai ter essa semana vídeos de 2 rodadas, 9ª e 10ª rodada, e aí eu tô explicando isso daqui pra vocês não ficarem pensando, ué, mas por que que tá tendo 2 vídeos, né, em uma semana, falando de 9ª e 10ª rodada, sendo que a 9ª e a 10ª rodada não foram na mesma semana, como foi no início do ano, que tivemos aí jogos em quarta e domingo, e agora a gente tem jogo só de final de semana, e no meio de semana tem outros campeonatos. Mas nessa semana aí a gente teve a 10ª rodada do Campeonato Paulista, clássico alvinegro, né, na Arena, 0-0 empate. O São Paulo também empatou com a Ferroviária, o Palmeiras também empatou, então foi aí uma semana de empates para os 4 grandes de São Paulo. E as meninas vão contar tudo pra vocês aí direitinho, o que aconteceu nessa semana, o porquê de tanto empate que a gente não tá entendendo. Aí os times que deveriam arrancar e conseguirem a classificação já pro Paulista não estão conseguindo, só o Santos que tá classificadíssimo aí e tá na frente dos outros. Olá pessoal, tudo bem? Última partida do Palmeiras foi contra o Ituano, lá no Allianz Parque, válido para o Campeonato Paulista. Palmeiras ganhou de 3-2 nesse jogo, 2 gols do Ricardo Goulart, estreante aí como titular, já deixando aí a marca, porque venham, né? E aí, minutos antes de ser substituído, no segundo tempo, o Borja desencantou. Já tinha completado aí um mês que o atacante palmeirense não fazia gol, e nessa partida ele deixou o dele. Foi uma comemoração extremamente emocionante, todos curtiram, né? Todos os jogadores do campo de reserva foi até ele cumprimentar, porque fazia exatamente um mês que o atacante não deixava o dele. Bom, esse resultado foi positivo por 2 motivos. Primeiro, para desencantar todo o ataque palmeirense, que fazia nas duas últimas partidas, terminou em 0-0, empate sem gols, o ataque extremamente limitado, na verdade assim, chegava, né, a bola até os atacantes, mas as finalizações não estavam positivas, não estavam trazendo resultados de gols para o elenco palmeirense. Isso é bom porque o Palmeiras na próxima quarta-feira estreia na Libertadores, lá em Colômbia, na casa do colombiano Borja, né, jogando contra o Júlio Barranquilla, o time de coração do colombiano, e quem sabe com esse desencanto ele não deixa o dele lá na Libertadores, até porque o nosso atacante, ele é 2 vezes artilheiro do campeonato, inclusive na última Libertadores, no Palmeiras, em 2018, ele terminou como artilheiro da competição. Quem sabe aí no desencanto. Oi galera, novamente estou aqui para falar do meu tricolor e dessa vez, finalmente, após uma vitória, o São Paulo foi até Bragança, enfrentou o Bragantino, em busca de uma vitória que o colocasse novamente na liderança do grupo e na zona de classificação. O tricolor paulista venceu por 2-0, o que deixou o torcedor surpreso, já que faziam mais ou menos uns 5 jogos que o São Paulo não marcava gols e não vencia as partidas, e Mancini conseguiu trazer de volta, pelo menos momentaneamente, a felicidade do torcedor, que foi vencer e voltar de novo para a liderança do grupo. Os gols foram marcados por Pablo e Arboleda, e com isso a gente finaliza a rodada na liderança do grupo. A próxima partida é contra o Ferroviária no Pacaembu. O jogo seria no Morumbi, mas por causa das fortes chuvas em São Paulo, o clube acabou sendo afetado, o clube que é em volta do Morumbi, e com isso um pedaço dos vestiários e da zona de imprensa também foi afetado, então o jogo foi mandado para o Pacaembu.
voltei aqui para falar de Santos, numa semana que foi muito complicada para nós, que a gente saiu da Copa Sul-Americana, uma semana triste, né? Fazer o quê? Uma competição que a gente já deu tchau, não conseguimos avançar, enfim. Na última terça-feira, o Santos recebeu o River Plate do Uruguai, no Pacaembu, com o jogo de volta, né? O jogo de ida foi 0-0 e era o jogo de volta, e uma vitória simples classificaria o Santos. E, claro, obviamente a gente acreditava que essa vitória simples viria, até porque o time adversário é semi-profissional, é um time bem abaixo do Santos tecnicamente. Então, era óbvio que nós estávamos confiantes e era óbvio que o Santos tinha a obrigação de passar por esse time. Mas futebol é uma caixinha de surpresa e a gente jamais deve subestimar o adversário. Enfim, o time visitante abriu o placar, né, após uma saída errada do Vanderlei. O time visitante abriu o placar e aí o Santos tinha que fazer 2 gols, coisa que não conseguiu. O Santos conseguiu no máximo foi empatar a partida, né, com o gol de Soteldo. O jogo ficou em 1-1 e com critério de gol fora, o time visitante avançou e nós ficamos no meio do caminho. E sobre a partida, gente, ficou claro que o Santos estava muito confortável, no sentido de que, a qualquer momento eu vou matar esse jogo, até porque o adversário era tecnicamente inferior. Mas não é isso, o futebol não é assim, o futebol não funciona dessa forma. Embora que o adversário fosse abaixo, o futebol é surpreendente de todas as maneiras e o Santos foi surpreendido e acabou ficando de fora. E assim, o Santos precisava também de uma vitória simples para poder se classificar para a próxima fase do campeonato. E conseguiu. Né? A vitória veio, mas veio no sufoco. Foi um jogão, o Oeste saiu na frente, né? Abriu o placar. O Santos lutou, até que conseguiu empatar a partida. E depois, logo em seguida, tomou um contra-ataque, outro gol do Oeste. Então, o Santos terminou o primeiro tempo com o Oeste ganhando de 2-1. E na volta do intervalo, o Santos empatou a partida novamente, né? E foi um jogão, foi aquele jogo que as duas equipes estavam buscando. O Vanderlei operou milagres, né? O Vanderlei pegou muito. E no último segundo da partida, Vitor Ferraz fez o gol da vitória, trazendo para o Santos a classificação para a próxima fase. Agora, no próximo domingo, teremos um clássico contra o Corinthians, lá em Itaquera. E vamos ver qual será o comportamento da equipe nessa partida. Enfim, gente, até a próxima. Fala, galera, mais uma semana aqui para falar do Corinthians. Uma semana que, como diria Craque Neto, diga-se de passagem, foi emocionante, né, gente? Bom, tudo começou na quarta-feira, no jogo de volta pela Copa Sul-Americana contra o Racing. Um jogo que, assim, o Corinthians precisava ganhar para poder classificar, né? E não foi bem o que aconteceu, o Corinthians começou perdendo, a gente já entrou no desespero, né? Porque tudo que não poderia acontecer seria tomar um gol, né? Mas, graças a Deus, Wagner Love estava lá para empatar o jogo, né? 1-1 levaria para os pênaltis, já que o resultado tinha sido também 1-1 aqui na Arena Corinthians. E foi o que aconteceu, foi para os pênaltis, assim, numa noite incrível do Cássio. O Cássio estava realmente muito inspirado, né? Ele que naquele jogo se tornou o segundo maior goleiro da história do Corinthians, só atrás do Ronaldo Giovanelli, né? Então, assim, era uma noite mágica já pro Cássio e se tornou ainda mais especial. O Cássio defendeu 3 pênaltis, né? Aliás, defendeu 2, o jogador do Racing acabou mandando pra fora. E, assim, foi um jogo sensacional. O Corinthians acabou vencendo nos pênaltis, né? Tivemos 2 erros aí de jogadores do Corinthians, mas, no fim das contas, o importante é que a gente tá classificado, passamos para a segunda fase da Sul-Americana e pudemos comemorar aí, porque foi realmente um jogo muito emocionante, né? Já no fim de semana, um jogo não tão bom assim, um empate em 1-1 também, 1-1 de novo, contra o São Bento, né, em Sorocaba. Um jogo que foi ruim, o Corinthians de novo tomando gol de bola aérea, uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Se eu não me engano, 11 dos 15 gols tomados pelo Corinthians esse ano foram de bola aérea. E não dá pra botar a culpa dessa vez no Henrique e no Manuel, porque eles não estavam jogando. Então, assim, é realmente uma falha do setor defensivo do Corinthians que o Carille precisa aí dar uma ajustada, né? Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente o Palmeiras estreou na Libertadores, que é aí a nossa principal competição para nós palmeirenses. O Palmeiras ganhou de 2-0 em cima do Júlio Barranquilla lá na Colômbia. O resultado foi ótimo, mas é aquele jogo que
Palmeiras venceu, porém ainda não está convencendo, não está aí deixando claro para a torcida palmeirense o que veio de fato com esse elenco. O time não expressou nenhuma criatividade, nenhuma ousadia dentro de campo a fim de mostrar que veio aí com superioridade para ganhar essa Libertadores. Resultado positivo? Sim, mas quem viu o jogo, principalmente o palmeirense, sofreu muito com essa questão de criatividade, ainda essa questão de chegar no gol, não finalizar. O segundo gol mostrou, na minha visão, nitidamente a insegurança que o Borja tá de fazer gol. Ele poderia ter aí como um bom camisa 9, ter fuzilado, feito dele, marcado dele, né, o time da cidade onde ele nasceu, mas mostrou aí uma certa insegurança, o medo, e aí o Marcos Rocha veio e finalizou e garantiu aí a vitória de 2-0 para o Palmeiras. No final de semana, o Palmeiras foi até o Mirassol enfrentar o time do interior. Um resultado de 1-1, um empate que, ao meu ver, não é positivo para nós, não no sentido de classificação, porque estamos ainda em primeiro no grupo, a classificação tá chegando, né? Mas porque estava com 1 a menos, né? Tava com resultado positivo e aí levou o empate. A expectativa é, nessa próxima semana, terça-feira, contra o Melgar, o time peruano, na Libertadores, o Palmeiras faça um jogo positivo dentro de casa. E contra o São Paulo, né, o clássico do final de semana, o Palmeiras também saia com resultado positivo, porque aí tá devendo ainda no clássico. Oi, gente, mais uma vez aqui para falar do São Paulo. Dessa vez a gente enfrentou a Ferroviária no Pacaembu, já que o Morumbi tinha sido afetado pelas chuvas, o jogo foi transferido para lá. Não foi um jogo bonito de se ver, a gente saiu atrás no placar novamente. Graças ao grande Hernanes empatamos e saímos pelo menos com 1 ponto. O que nos deixa um pouco preocupados, já que o próximo jogo é clássico diante do Palmeiras. O mando é nosso, mas o jogo também será no Pacaembu, porque o Morumbi foi novamente afetado pelas chuvas e sem chance alguma do clássico ser na nossa casa. O que complica um pouquinho a situação, mas já pensando no clássico, o Mancini disse que vai trabalhar bastante essa semana, que eles precisam trabalhar psicológico, e nós esperamos um clássico pelo menos jogado com vontade, com raça, e que a gente não passe mais uma vergonha. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui para falar do Corinthians. Uma semana que foi mais tranquila, né? Afinal, tivemos apenas um jogo aí, mas não foi qualquer jogo, né? Foi o jogo contra o Santos, que aconteceu no último domingo na Arena Corinthians. Clássico é clássico, né, gente? Não tem jeito, não dava pra esperar que né, antes falar, olha, vai ganhar, vai perder, porque clássico é clássico, o resultado sempre em aberto. E foi um jogo muito bom, assim, no que se diz respeito ao futebol, foi um jogo onde as duas equipes se empenharam muito bem, foi um futebol muito bem jogado. O Corinthians me surpreendeu, confesso, né, sem o Gustavo, que tá machucado. Apesar disso, o ataque, mesmo não tendo feito gols, criou bastante oportunidade. O Cássio fez boas defesas, a defesa não teve nenhuma grande atrapalhada, né? Conseguiu trabalhar muito bem ali. Foi um jogo legal de se assistir, um jogo bom, um clássico com cara de clássico, né? Um clássico bem disputado, com as duas equipes jogando num nível bom, assim, né? Então, não temos do que reclamar, apesar da falta de gols, né? Óbvio que a vitória seria o ideal, mas tudo bem, um empate num clássico. Mantivemos aí a invencibilidade nos clássicos, não perdemos nenhum clássico esse ano, né? Ganhamos do São Paulo e do rival da Barra Funda, né? Então, tudo bem, pelo menos dos males o menor, não é mesmo? Bom, essa semana o Corinthians tem aí, né, mais um grande desafio, né? Porque é uma decisão atrás da outra. Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, enfrenta o Ceará lá em Fortaleza, né? A gente sabe que o Ceará, ele gosta de dar trabalho pro Corinthians, então é um jogo pra gente ficar atento, né? Não vai ser um jogo fácil, né? Porque, como eu disse, tem um histórico aí do rival gostar de dar um certo trabalho, mas acredito que jogando bem ali, o time botando a cabeça no lugar e vendo os ajustes a serem feitos, né? Acho que a gente consegue fazer um bom jogo e vir para Itaquera com um resultado bom.
É isso, gente. Esperamos aí que essa semana façamos esse jogo muito bom. Lembrando que no domingo, né, o Corinthians enfrenta o Oeste na Arena Corinthians. Então temos aí essa semana esses 2 jogos, contra o Ceará e contra o Oeste. Esperamos que semana que vem eu possa voltar com aquele 100% que a gente gosta, né? É isso, então até semana que vem. E é isso, gente, que aconteceu aí nessa semana dos 4 grandes de São Paulo. E aí agora a gente tem Libertadores, tem Copa do Brasil aí nessa semana pra gente ver o que vai acontecer. O Corinthians enfrenta o Ceará lá em Fortaleza. E o Palmeiras tem aí um jogo em casa da Libertadores. Já saiu um pouco melhor aí na frente, ganhando lá fora de 2-0. E agora traz o jogo pra casa, a gente vai ver o que vai acontecer. E na semana que vem a gente volta contando tudo pra vocês, o que tá acontecendo nessa rodada aí, nessas rodadas do Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, tem um monte de campeonato acontecendo e a gente tá contando tudo pra vocês aqui. É isso, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Beijos, até a próxima.